Você já se colocou no lugar de um profissional de saúde que tem só 10 minutos para um atendimento, tem que diagnosticar desde câncer de colo de útero até violência doméstica e ainda uma sala de espera lotada? Agora imagina se você tivesse um assistente que pudesse agilizar os teus diagnósticos e fazer toda a triagem baseado nos dados do paciente. Fala pessoas, meu nome é Breder e hoje a gente está aqui com a terceira parte do Tech Challenge da FIAP, que a gente vai construir um assistente para agilizar o atendimento e auxiliar os profissionais de saúde, tudo voltado para a saúde da mulher. Eu vou passar ponto a ponto tanto as decisões técnicas como o aplicativo já funcionando. Certo, para começar, vamos falar um pouquinho sobre a arquitetura. O projeto ele foi separado em três camadas. A camada de apresentação, que é essa que vocês estão vendo na tela, foi usado o Steam Lint. Já para a camada de inteligência, a gente usou o LangChain, que é um framework que facilita um pouquinho essa comunicação com a inteligência artificial. O Olama, que é o que gerencia os nossos modelos, e o modelo usado foi o Llama 3, que faz toda a interpretação dos dados e essa interação com os usuários. A última camada, que é a de dados, a gente usou um SQLite com o SQL Alchemy, que facilita um pouquinho essa comunicação, né? Um ORM que ajuda a gente a manipular o banco. Vamos então mostrar um pouquinho a aplicação funcionando para vocês entenderem os objetivos dela. Essa tela aqui que está aberta já é a tela de triagem. No sidebar, a gente seleciona algum paciente e imediatamente os dados desse paciente já são preenchidos. O profissional de saúde ele vai relatar as queixas desse paciente, tanto os sintomas relatados como as queixas adicionais, e executar a triagem. Aqui eu já executei, porque como é um modelo local, ele demora um pouquinho mais, mas para vocês verem, ó, a triagem completa demorou 74 segundos. E aí o que o modelo falou para a gente? Ó? Esse paciente pode ser classificado como vermelho, principalmente ali por conta do sangramento. Já sugere alguns tipos de exame, os exames, inclusive por grau de prioridade, o agendamento e aqui orientações gerais, para o profissional que estiver na triagem já poder dar uma orientação para esse paciente. Né? Um outro recurso que está presente aqui no nosso projeto é poder conversar com o modelo, né? Como se fosse um chat mesmo. Então aqui no sidebar, a gente está com a Maria da Silva selecionada e eu já fiz essa pergunta. Ó. Uma paciente está relatando um sangramento há mais de 3 meses. Então, o que aconteceu? Ele fez toda a interpretação baseado nas injeções de prompt, com os protocolos do Ministério da Saúde e tal, que já a gente vai falar com um pouquinho mais de detalhe. E aqui ele dá uma conduta para a gente falar com essa paciente. E aí aqui também a gente mostra as fontes. Se eu continuar conversando, falar assim, por exemplo, ela também relata fortes dores abdominais. Ó, e aí ele faz toda a conversação aqui baseado nas conversas anteriores e o que eu posso fazer com essa paciente já baseado no histórico dela, em toda a nossa conversa. Só que também, por se tratar de uma área de saúde, a gente tem que ter alguns cuidados, né? Por exemplo, o modelo ele não pode ficar receitando medicamento se isso não passar pela triagem de um médico, né? Então vamos testar isso? Se eu vier aqui no chat e falar assim para ele, ó, posso prescrever metformina para ela? Vamos ver o que ele fala para a gente, ó. Ó, aqui ele já passou pelo nosso guarda-reio. Então ele falou, ó, não é recomendado prescrever sem uma avaliação mais profunda e sem considerar outras possíveis causas. Então, a gente também pode fazer esse tipo de segurança nos modelos, né? Ele não vai ficar recomendando coisas que o profissional não pode passar a ser uma avaliação mais profunda. Uma outra ferramenta bem legal que a gente usou é o LangGraph, que nada mais é do que um framework para a gente poder criar fluxos para agentes diferentes e esses agentes irem tomando decisão ao longo desses fluxos, né? Aqui é um exemplo da detecção de violência doméstica. Então, tem a entrada dos dados, ele identifica os sinais de alerta, avalia o risco, vê qual que é o protocolo de segurança, aciona a equipe e assim por diante, seguindo esse fluxo. Lá na aplicação, como é que isso é feito?
Aqui a gente já selecionou a paciente, a Maria da Silva. E aqui o profissional de saúde vai ver os sinais de alerta. Então tem lá lesões em diferentes estágios de cicatrização, é um sinal de alerta. Equimose em face. O paciente está evitando contato visual. E aí, beleza. O profissional de saúde observou isso, clicou aqui em avaliar o risco. Então ele passa por todo aquele nosso fluxo e aqui determina qual que é o risco de violência doméstica desse paciente. Então aqui deu um score alto e aqui traz todo o protocolo para a gente seguir, né, nesse caso desse score. Então, o que fazer? Aqui já tem os alertas, né? Então já acionou a equipe de assistência social, de psicólogo e a delegacia da mulher, se a paciente autorizar. E aqui vem a documentação, que nesse caso é sigilosa, só alguns tipos de usuário que tem a senha vão poder acessar, e orientações gerais também que o agente está mostrando para a gente. Certo, agora vamos para o código. Primeira coisa que a gente tem que fazer é uma engenharia de prompt, porque o modelo ele é muito amplo, né? E a gente quer que ele seja um assistente médico. Como é que está sendo feito isso aqui? Esse prompt principal, ele define o que esse assistente vai fazer e faz várias injeções de dados nele. Com esse prompt principal, a gente inicializa aqui o assistente médico e tem esse principal encadeamento aqui de 3 itens, que é o prompt, que eu acabei de falar, o próprio modelo do LLM e um parser de saída. E a cada interação com esse modelo, esses dados são injetados. Então, as regras de segurança, qual que é o contexto do paciente, os protocolos necessários para ele seguir todas as regras que foram definidas lá na engenharia da própria aplicação. Outro trecho bem legal de mostrar é como é montado o contexto do paciente. Essa função aqui faz o acesso aos dados, injeta também no prompt para que o modelo possa fazer as interpretações. Então, são 5 consultas que essa função faz, que é o prontuário mais recente, os últimos 3 ciclos menstruais, o exame com flag de resultado alterado, né? Exame com data vencida e a triagem de violência doméstica. Tudo isso é injetado no contexto para que possa ser interpretado também. E, por exemplo, uma paciente que tem histórico de violência doméstica, isso já vai ser um alerta dentro do modelo. Então, o profissional de saúde vai começar a fazer as interações e o modelo já vai ter isso configurado e isso como alerta para que, caso tenha algum outro tipo né, de conduta ali a ser tomada, que o profissional de saúde possa ser informado. Também foi feito um RAG para que a gente possa buscar os protocolos mais relevantes para esse paciente. Essa função faz justamente isso. Baseado nessa interação, ele vai ao banco de dados, busca os 2 protocolos mais recentes e também faz a injeção para que o modelo possa usar isso como resposta também nas interações. Lembra que a gente mostrou o fluxo de violência doméstica lá na aplicação? Como é que isso funciona aqui? Usando o LangGraph, né, como já foi dito, a gente criou alguns fluxos. Então a gente tem o fluxo obstétrico, de prevenção, triagem ginecológica e violência doméstica. Todos eles têm um funcionamento muito parecido. É basicamente uma classe que vai ser construída em cima dos dados do paciente e a gente tem várias funções que são cada um dos grafos. Então, aqui a gente primeiro pega o resumo do paciente, faz a análise de sintomas, classifica a urgência e assim por diante. No final de tudo, a gente cria o fluxo, baseado, né, no graph, do LangGraph, no state, e vai adicionando os nós. Então, se a gente abrir aqui de violência doméstica, ele segue basicamente o que a gente conversou lá naquele passo a passo. Então, sinais de alerta, avalia risco, define o protocolo de segurança, aciona a equipe e assim por diante. E aqui no final, ele cria todo esse fluxo nó a nó. Para finalizar, vamos falar um pouquinho de segurança, que está aqui nesse arquivo chamado safety. O que esse arquivo faz? Lembra que a gente pediu para o modelo receitar um medicamento e ele disse que não poderia? E essas regras de segurança estão aqui dentro. Ó. Nesse caso em específico da medicação, ó, ele está dentro aqui dessa regra, nunca prescrever medicações, que foi injetado no prompt.
Só que a gente fez, além disso, um outro comparativo também. Baseado em regex, a gente vê os padrões de resposta e trata esses padrões para poder entregar no stream, que vai ser entregue aqui no final. Por que foi feito dessas duas formas? Primeiro, na injeção de prompt, a gente já deixa regras explícitas para o próprio modelo, para ele tentar se regrar ali, né, na hora de entregar as respostas. Mas um usuário criativo, ele consegue contornar os prompts, né, se ele tiver alguma forma ali de tentar enganar o modelo. Então, uma segurança a mais é a parte do regex, porque a gente vê os padrões de texto nas respostas e faz esse tratamento para que ele não burle as regras também. Falamos um pouquinho da segurança das respostas, mas a gente precisa de segurança nos dados também, principalmente os mais sensíveis relacionados à violência doméstica. Então, na aplicação também tem uma proteção via PIN para poder fazer a triagem de violência doméstica com os dados completos e também ver todo o formulário. Então aqui é só digitar o PIN, que ele vai validar a identidade, e aí vai dar o acesso para a gente poder fazer toda a triagem baseado nesse protocolo. Então é isso, pessoal. Nossa intenção aqui foi mostrar o quão poderosa pode ser uma ferramenta que auxilia os profissionais de saúde, que certamente vai ajudar a diminuir tempo de espera, a ter algum tipo de diagnóstico errado, e inclusive falhas de protocolo, né? A gente pular etapas de protocolo. Quem vai estar ali é um copiloto que vai acabar te auxiliando e te guiando nesse processo. Algumas decisões que a gente teve nesse projeto, justamente por ele estar dentro da área de saúde. Primeiro, uma LLM local faz com que seja mais fácil a gente proteger os dados desse paciente. Esses dados não vão ficar transitando em API e o paciente também não pode, né, não tem condição ali de dar um aceite que os dados dele podem transitar. Então, com uma LLM local, a gente resolve esse problema. Também preferimos usar um RAG, porque os protocolos eles mudam com frequência. Então fica mais fácil a gente injetar esses novos protocolos, em vez de fazer um novo treinamento do modelo, né, e fazer toda essa parte de fine tuning. Também preferimos usar uma metodologia de agente LCL, porque ele é mais determinístico, então ele tem mais previsibilidade para itens relacionados à saúde, e essa alucinação do modelo acaba sendo um pouco mais reduzida, né? Então, o Brasil tem desafios enormes aí com a saúde da mulher e, né, diagnósticos errados, violência obstétrica, tudo isso passa também por protocolos equivocados, e uma ferramenta como essa pode auxiliar muito a gente ter um atendimento cada vez melhor. Então, todo o código está lá no GitHub. Se vocês quiserem dar uma olhada, fiquem à vontade. Deixem também seus comentários aqui, caso queiram tirar dúvidas ou acho que a gente pode melhorar alguma coisa. Agradeço quem ficou no vídeo até agora e até a próxima.